E se eu te falar que existe uma maneira de instalar o Windows de forma automatizada e totalmente personalizável? Simplesmente colocando um arquivo no seu pendrive ou na ISO de instalação do Windows. Isso não é bom? Mesmo porque ninguém gosta de perder tempo. O melhor de tudo é que ele é feito de forma totalmente segura utilizando os arquivos de instalação original do Windows. E inclusive é explicado como funciona no próprio site oficial da Microsoft. Ele é feito a partir da Answers Files. Isso nada mais é como se fosse um script dizendo para seu computador como proceder na instalação do Windows. Ele pode ser útil pois pode pular várias etapas e executar várias tarefas de forma automatizada. Por exemplo, já escolher o layout do teclado, versão do Windows, pular etapas de criação de usuários, instalar o Windows de forma minimalista, excluindo programas desnecessários como Outlook, Cortana, entre outros. Instala apenas os recursos necessários para rodar o Windows e muito mais. Para começar, vamos entrar neste site, que é onde vamos gerar nosso arquivo de script. Ele gera um arquivo XML e precisa ser com o nome descrito aqui, unattend ou auto-unattend. Se modificar o nome do arquivo e extensão, ele não irá funcionar. Começando aqui em cima, podemos importar algum arquivo já salvo para editar as opções de instalação, mas no nosso caso vamos criar um do zero. Primeiro vamos escolher o idioma do Windows, no nosso caso será português. Depois vamos escolher o layout do teclado para o português Brasil. Se o seu teclado possui C cedilha, vamos escolher padrão ABNT2. Se quiser adicionar outros layouts de teclado, pode ser feito aqui embaixo, adicionando o idioma desejado. Em seguida, conferimos se a nossa localização está como Brasil. Se marcar esta opção, ele irá perguntar durante a instalação, mas não queremos ter pausas na instalação. Em seguida, escolhemos a arquitetura do nosso processador, como ARM64, 32 bits ou 64 bits. Acho que para a maioria dos usuários hoje em dia são 64 bits. No meu caso, eu escolho 64 bits e vamos para o próximo passo. Se selecionarmos esta opção do Bypass do Windows, podemos instalar o Windows em qualquer computador, pois ele irá desativar aquela proteção TPM e Secure Boot, que não permite instalar em computadores antigos. Mais abaixo, podemos selecionar a opção de instalar o Windows sem conexão de internet. Isso é bom, pois ele não fica pedindo para entrar em uma conta da Microsoft para continuar, por exemplo. Aqui podemos definir um nome para o nosso computador. Podemos deixar batizado como água de bateria ou podemos definir um nome que ele irá aplicar na instalação do Windows. Em Compact OS, podemos selecionar se desejamos fazer a instalação do Windows com apenas os recursos necessários para rodar o Windows. Seria tipo uma versão do Windows Tiny. Podemos escolher também não usar o modo Compact OS ou deixar o instalador decidir para você. Em Time Zone, você irá definir o horário local, mas podemos deixar esta opção para o Windows definir baseado na sua localização de idioma. Aqui entra a parte de particionamento de disco. Podemos interagir durante a instalação e escolher o local desejado para instalar quando estivermos executando a instalação. Também podemos já definir o local e partição aqui, e o instalador não irá perguntar em qual disco deseja instalar na hora. Mas eu aconselho você a deixar para escolher na hora da instalação, pois se você possui vários discos, não corre o risco e o perigo de instalar em uma partição errada e apagar arquivos importantes do seu disco. Em Windows Edition, vamos escolher qual versão do Windows queremos instalar. Ao clicar na lista, podemos selecionar entre várias versões, como Home, Pro, entre outros.
ele irá fazer a instalação com uma chave genérica do Windows que não irá ativar, mas pode ser substituída depois por uma chave original do Windows. Se você possui uma chave de ativação do Windows, ela pode ser digitada aqui, na parte de baixo também. Assim, durante a instalação, ele irá adicionar a sua chave do Windows automaticamente, facilitando a ativação do seu produto. Mais abaixo, podemos definir o nome de usuário ou criar as contas de usuário. Podemos já criar várias contas durante a instalação automaticamente e definir a categoria se vai ser administrador ou usuário normal, por exemplo. Isso é bom para quem divide o mesmo computador com várias pessoas. Assim, cada um tem sua conta e pode personalizar o Windows a seu gosto, sem alterar as configurações da conta da outra pessoa. Aqui temos algumas opções como fazer o login com a conta de administrador criada acima. Se escolhermos esta opção do meio, ele irá fazer o login na conta de administrador, mas essa opção será tipo um modo de solução de problemas. Você pode fazer etapas que usuários normais não conseguem fazer. Para quem vai compartilhar esse arquivo com outras pessoas, ou até mesmo no GitHub, por exemplo, é aconselhável selecionar essa opção, pois assim ele irá ocultar suas senhas e ninguém irá ver. Se deixar desativada, a senha não será oculta e irá aparecer sem criptografia, como aparece aqui em cima. Se escolher essa opção, podemos adicionar nossas contas online durante a instalação. Isso é útil para quem quer configurar sua conta da Microsoft durante a instalação do Windows. Aqui podemos escolher quando queremos que nossa senha do Windows expire. A primeira opção, ela não irá expirar. A segunda fará com que a sua senha expire a cada 42 dias. Na terceira opção, podemos definir quantos dias queremos que nossa senha expire. No meu caso, eu vou deixar para não expirar. Aqui vamos definir a segurança do seu computador. Por exemplo, se alguém tentar digitar a senha incorretamente algumas vezes, você pode fazer com que o seu computador seja bloqueado por um certo tempo. Podemos desativar essa opção ou podemos definir nossa própria configuração também. Como por exemplo, se durante 5 minutos a pessoa digitar a senha errada 5 vezes, quero que o bloqueio do computador seja feito por 30 minutos. Ele possui muitas opções que seria interessante vocês ir lendo com calma, escolhendo a melhor configuração para vocês. Como mostrar arquivos ocultos do sistema, desativar widgets, desativar barra de busca, desativar Windows Defender, o que eu não aconselho, e muito mais. Para quem vai instalar o Windows em uma máquina virtual, aqui você pode selecionar a opção desejada para otimizar a instalação do Windows para ser utilizada em uma máquina virtual, por exemplo. Você pode desativar a Wi-Fi ou configurar sua Wi-Fi aqui também, caso já souber sua SSID e senha. Essa opção eu acho interessante desativar, pois é aquelas opções que o Windows fica perguntando sobre envios de dados para a Microsoft. Acho que é a parte mais chata na instalação do Windows, na minha opinião. Aqui podemos escolher quais programas queremos remover ou deixar no Windows. Se quiser, podemos selecionar para remover todos e depois escolhemos somente o que queremos deixar. Por exemplo, eu vou deixar o Internet Explorer, o Notepad, o PowerShell, a calculadora e alguns outros itens. Assim, o restante não será instalado, deixando o seu Windows um pouco mais leve e o menu iniciar não ficará sobrecarregado com um monte de programas que talvez você nem use. Caso desejar instalar esses programas, podem ser baixados novamente na loja da Microsoft. Se você manjar de scripts, você pode criar seu próprio script também, alterando chaves de registro do Windows e muito mais, mas não vou mexer aqui. Aqui temos mais opções do Windows Defender, mas também não vou alterar nada também. No final, podemos baixar nosso arquivo XML clicando aqui. Com esse arquivo criado,
Agora é só alegria. Basta copiar ele no diretório raiz do seu pendrive ou da ISO da instalação do Windows. Vou fazer de forma rápida aqui, mas se quiser ver mais detalhadamente, tenho 2 vídeos no canal explicando como baixar o Windows 10 e o 11. Deixarei os links para vocês caso queiram ver. Mas não tem segredo, basta baixar o criador de mídia do Windows e executar. Com ele você pode criar e baixar a ISO de instalação do Windows caso deseje usar para as máquinas virtuais, ou criar um pendrive de instalação. No meu caso, vou criar um pendrive para fazer um teste em uma máquina física. Depois vou fazer um teste com a ISO do Windows 11 em uma máquina virtual também para ver se funciona tudo certinho. Quando o seu pendrive estiver criado, basta copiar aquele arquivo de script que baixamos para o diretório raiz. Ele deve ficar aqui neste local com o nome original, sem fazer alterações para que funcione. Depois de ejetar o pendrive, eu iniciei a instalação. Apenas escolhi a partição e o local da instalação, e o resto do processo foi feito totalmente automático até o final, sem precisarmos interagir com a instalação, graças ao nosso script. Isso é muito bom para quem precisa fazer muitas instalações em várias máquinas. Isso agiliza muito, não acham? Agora vou fazer o teste com o Windows 11 em uma máquina virtual. Para isso, precisamos incluir o arquivo na ISO. Existem algumas maneiras de manipular ISOs, mas o Windows não deixa simplesmente jogar o arquivo dentro da ISO. No meu caso, eu usei o programa Power ISO para poder adicionar o arquivo e assim poder fazer o teste. Usei o VirtualBox para criar minha máquina virtual do Windows 11. A instalação foi um sucesso também, automatizou muitas coisas. No final, testei o Windows e mesmo escolhendo para remover vários programas que já vêm com o Windows, estava tudo funcionando normalmente. E você, já sabia dessa dica? Deixe nos comentários o que achou sobre esta maneira de instalar o Windows de forma automatizada. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal para dar aquela força. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.